Olá, muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e toda a sua família. Eu sou seu amigo, pastor Valdo Figueiredo, e hoje, quarta-feira, 13 de maio de 2020, estamos em mais uma edição do programa Mudança de Vida. Estarei daqui a pouquinho falando sobre o socorro de Deus. Eu quero agradecer todos os nossos irmãos que ontem compartilharam o nosso programa, deixaram os seus comentários e que hoje não vai ser diferente, também estarão compartilhando, estarão mandando o seu joinha, estarão mandando o seu coraçãozinho ou fazendo o seu pedido de oração. Que Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos, a todos os nossos irmãos e membros da comunidade cristã internacional Renovar. Que Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos. Uma quarta-feira que amanheceu meio chuvosa, temperatura caindo, mas muito agradável. Nós estamos aqui, graças a Deus, mais um dia para louvar o nome do Senhor, para agradecer a Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado. E você que, porventura, ainda não compareceu em uma das reuniões, em um dos cultos da comunidade cristã internacional Renovar, fica aqui esse convite. Vá a uma igreja, compareça. Nós estamos dando um conselho, estamos orando, estamos pregando a palavra de Deus. Você que tem condições e pode estar comparecendo, nós temos igreja em Apucarana, temos igreja aqui em Jandaia do Sul, nós temos igreja em Maringá, inclusive hoje à noite a igreja já vai estar aberta. Domingo, sábado às 19 horas nós teremos um culto muito especial, teremos a presença do Bispo Isaac Souza, eu também estarei lá, a minha esposa, a pastora Fátima. Estaremos reunidos para abençoar a tua vida, para orar, pregar a palavra de Deus e declarar que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Quero deixar aqui também o meu bom dia e a paz do Senhor a todos os nossos irmãos internautas, irmãos esses que, por intermédio do aplicativo da Motivasat, consegue acompanhar toda a nossa programação. E se você ainda não baixou o nosso aplicativo, corre lá no Google Play, corre lá na tua loja e faça o download do aplicativo da Motivasat. Você vai ter um aplicativo leve, você vai ter um aplicativo que tem toda a programação da Renovar, você vai ouvir os nossos programas e certamente você vai ser alcançado pelo Senhor. Você vai ser abençoado por Deus. E você que já está aí ao vivo pelo Facebook, você pode compartilhar e pode interagir comigo. Deixa o seu pedido de oração, deixa o seu nome e eu vou estar com todo prazer dando um feedback no final do programa. Que Deus abençoe a tua vida rica e poderosamente. Então vai compartilhando, vai aí marcando pessoas do teu ciclo de amizade, de parentes e amigos, para que eles também possam estar ouvindo esse programa e sendo abençoado por Deus. Nós temos também uma outra ferramenta que é o WhatsApp da Motivasat. E você pode estar através do WhatsApp, você pode estar mandando o teu pedido de oração, você pode estar mandando o seu alô e certamente eu vou estar respondendo o seu alô que você mandar pelo WhatsApp da Motivasat. Se você ainda não anotou o número do WhatsApp da Motivasat, pega um papel, pega uma caneta, anota aí. O DDD é 44, o telefone é 99897-6833. 9897-6833. Adiciona e vai aí interagindo conosco. Vai ser uma honra poder estar orando por você, estar interagindo com você. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, eu vou estar tratando de mais um assunto concernente ao socorro de Deus. Inclusive ontem à noite, lá na igreja, eu estava fazendo uma introdução com as irmãs que ali estavam e eu comentei o seguinte: nós não podemos ter em mente que o socorro de Deus ele serve apenas para uma determinada área da vida. O socorro de Deus é tão extenso que até mesmo nos mínimos detalhes Deus vai nos socorrer. Nos mínimos detalhes. O cuidado de Deus é tão grande, é tão abrangedor
que nas pequenas coisas nós conseguiremos enxergar o socorro de Deus. Nós conseguiremos perceber o Senhor nos socorrendo. Você, eu tenho certeza do que eu estou falando, você já experimentou o socorro de Deus em uma determinada área da sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Certamente você já viveu, já experimentou Deus ele te socorrendo. Quando Deus ele nos socorre, é porque alguma coisa Deus ele fez, não que nós merecêssemos esse socorro, mas algo impulsionou Deus para nos socorrer. Isso é algo muito interessante, algo que impulsiona o socorro de Deus. Fazendo aqui uma recapitulação sobre o capítulo 19 de 2 Crônicas, antes daquela grande vitória no capítulo de número 20, lá no verso 9, no capítulo 19 num todo, Jeú, o profeta, ele repreende Josafá por conta da aliança que ele tinha feito com Acabe. Aí no versículo 9, ele ordena que todos nós, não serviu apenas para Acabe, para Josafá, mas vamos ficar com o texto em questão. Ele disse, olha, você precisa andar no temor do Senhor com fidelidade. Ele estava dizendo, você precisa ter respeito por Deus de uma forma fiel. Manter uma vida de fidelidade com Deus e respeito a Ele. E então ele termina o verso 9 acrescentando, dizendo assim, e você também precisa ter um coração inteiro para Deus. Deve andar com o coração inteirinamente, com inteireza de coração. Quando você pega esses pontos do texto, você vai perceber que Deus ele estava dizendo, olha, o teu relacionamento com ele, com Acabe, não foi aprovado por mim. Acabe foi um rei promíscuo, foi um rei muito mundano, e Deus não aprovou. Mas em contrapartida, o texto continua dizendo o seguinte, que Deus viu algumas coisas boas na vida de Josafá. Como, por exemplo, ele destruiu os bosques, os altares de Baal, ele quebrou a idolatria, e isso foi agradável a Deus. Por isso, ser agradável a Deus, agora o que ele precisava era aplicar em sua vida esta correção. Qual é a correção? Tenha um coração voltado apenas para Deus. Respeite as coisas de Deus, respeite tudo. Por que Deus pesou a mão sobre Dario em Daniel capítulo 5? Por ele ter pego os utensílios da casa do Senhor em um banquete, em uma orgia. Ele usa os utensílios de Deus e depois a mão, o dedo do Senhor escreve na parede. Lembra da frase? Mené, mené, tekel e pasquim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Naquele momento, o juízo de Deus caiu sobre o rei Dario e ele morreu. Agora, se nós aprendemos esses princípios para a vida, eu quero andar em temor, em respeito, em reverência. Eu quero ter um coração fiel, não dividido. Eu quero ter um coração íntegro para servir a Deus. Se Deus ele conseguir ver coisas boas na tua vida, mesmo se aqui ou acolá você deslizou, falou que não devia, fez algo impróprio, nesse momento é o momento que Deus ele vai colocar na balança os pontos positivos da sua vida para te socorrer. Então, eu vou tentar traduzir tudo que eu estou falando para você até agora. Eu tenho certeza que no dia que Deus ele te socorreu, ele viu não só as coisas erradas que foram praticadas, mas ele viu também que houve eu estou citando exemplos, houve uma dedicação, houve um temor, houve uma reverência. A pessoa, mesmo ela tendo errada, ela permaneceu, ela se esforçou para permanecer sendo fiel a Deus, sendo um adorador ao Senhor. Então, nesses pontos, Deus leva em conta. E aí, então, quando você precisou ser socorrido, Deus ele veio e socorreu.
Esses princípios que eu estou falando, tudo isso que eu estou falando, não consiste apenas na área B, A, B ou C, mas na vida num todo. A história que eu vou estar aqui falando para vocês nesta manhã de quarta-feira, ela é muito conhecida, mas eu vou trazê-la dentro desse aspecto, o aspecto do socorro de Deus. Um socorro que Deus ele continua até os dias de hoje. A Bíblia Sagrada nos fala sobre aquela grande batalha, o grande desafio que o profeta Elias ele lançou contra os profetas de Baal. Está registrado em primeiro livro de Reis, no capítulo de número 17, 18 e 19. Quando nós começamos a ler o capítulo de número 17, nós vamos perceber que Deus ordena para Elias para que ele profetizasse, para que ele declarasse no nome de Yahvé uma seca sobre a nação, uma seca sobre a terra. E assim o fez. Ele fala no nome do Senhor e diz, olha, não vai chover. Nós vamos viver numa seca muito grande. Não podemos desconsiderar uma questão. A seca ela veio. A seca desencadeou-se em toda a terra, em toda a nação. Porém, Elias, ele não ficou fora da crise. Ele não ficou fora. O que nós vamos perceber na trajetória da história é que Deus cuidou do profeta. Mas existe uma outra questão que eu quero chamar a sua atenção, que são os profetas de Baal e da deusa Acera. Antes desta seca, antes do juízo de Deus, antes de tudo isso, eles tinham também um mantenedor, um financiador daquela heresia, daquela seita, daqueles profetas que profetizavam no nome de Baal e no nome da deusa Acera. Quem era? Era Jezabel. Quando Elias ele foi desafiar os profetas, ele disse, chame, ele sabia, ele tinha essa informação. Ele disse, chame os 450 profetas de Baal, mais os de Acera, todos aqueles que comem da mesa de Jezabel. Quer ver onde é que está o texto? O texto está no capítulo 18 de 1 Reis, verso de número 19. Lá no finalzinho do verso 19, ele diz, chama todo mundo que come da mesa de Jezabel. Ele estava dizendo o seguinte, olha, a terra está boa, por enquanto não está chovendo, não tem problema nenhum. E aí os profetas de Baal, eles satisfazem o coração da Jezabel, e o que eles recebem em troca? Eles são sustentados por ela. Comer da mesa fala da comunhão entre eles, da provisão mantida por ela, fala da sustentabilidade que ela está promovendo a eles. Então é o cuidado que Jezabel ela tem por todos os seus profetas. Este desafio ele vai entrar exatamente dentro deste conflito. Um conflito onde nós vamos descobrir que existe um Deus verdadeiro e esse Deus ele é sustentador. Ele é um Deus que sustenta todos os seus filhos e todas as suas filhas, todo o seu povo na necessidade. Deus, ele não quer que nós vivamos uma vida amargando crises sobre crises, perdas sobre perdas, sofrimento em cima de sofrimentos. Deus, ele é um Deus que na medida que nós vamos praticando, obedecendo, aplicando os princípios que estão registrados na sua palavra e os colocamos em prática, então Deus ele passa a suprir, ele passa a auxiliar, ele passa a nos ajudar nos momentos de necessidade. Veja como a situação, fazendo apenas um paralelo, fazendo apenas uma comparação, veja como a situação ela não está tão diferente dos dias atuais. Nós não estamos vivendo uma seca, mas estamos vivendo uma crise.
Essa crise está afetando principalmente o quê? A economia do país. Porque apenas alguns setores estão trabalhando, a grande maioria da população está parada, né? Hashtag fique em casa. E muitos em casa não têm o que comer. Eu estou falando isso não é porque eu estou lendo um jornal, mas nós temos aqui o nosso serviço social da Renovar, o Renova Vidas, que eu e Bispo Isaac Souza já fomos em inúmeras casas, já são mais de 30 famílias que nós, graças a Deus, pelo coração doador de outras pessoas que têm condições, levamos uma cesta básica para as pessoas. Dar a ela pelo menos um alimento que perdure por um mês. Mas são pessoas que não estão trabalhando, são pessoas que o dinheiro está acabando, a necessidade não acabou, porque o ser humano precisa do pão para se manter vivo, para o seu sustento, aí não tem dinheiro para ir ao mercado e comprar, vai viver como? Então, quando nós levamos uma cesta básica, quando nós damos alimento para essa família, nós não estamos querendo nos promover. Mas nós estamos mostrando que mesmo esta pessoa, nós não levamos apenas para crente, ou quem congrega na nossa igreja, ou da igreja de um amigo ou de uma amiga. De forma alguma, nós levamos o alimento para o necessitado, para a pessoa, para o ser humano. Agora, fica exatamente essa questão. Se eu, sendo um ser humano, sendo uma pessoa falha, sendo uma pessoa pecadora, sendo uma pessoa que também tem as suas crises, as suas lutas e as suas dificuldades, eu consigo me comover com a necessidade do meu semelhante e dentro das minhas condições, o que eu puder fazer, eu faço. Imagina Deus, Deus que é um Deus galardoador, Deus que é um Deus de amor, Deus que é um Deus de misericórdia. Você acredita que Deus, Ele não nos sustentaria, Ele não nos socorreria nos momentos de necessidade? Elias, quando ele profetiza sobre a seca ela é derramada sobre a nação. E então Deus, ele começa a dar direção. Uma questão que eu quero chamar a tua atenção, preste atenção, mas algo que eu preciso que a tua atenção venha a ser dobrada, é que você vai descobrir, tanto ontem como hoje, dentro dos textos bíblicos, ontem Gênesis 24, hoje 1 Reis 17, é Deus dando direção, é Deus conduzindo, é Deus direcionando. Isso não quer dizer que para Deus me socorrer, para Ele suprir a minha necessidade, eu preciso estar literalmente em uma determinada região ou lugar que eu seja. Deus, ele vai conduzindo as nossas vidas até um determinado ponto, até um determinado lugar, aonde, a partir do momento que as coisas vão acontecendo naturalmente, nós vamos percebendo que os mesmos princípios bíblicos do passado continuam tendo a sua eficácia no presente. Não é bom, não é bonito isso? Então, o que Deus ele fez? Ele mandou Elias sair da onde ele estava, está no verso de número 3. Vai daqui, vira-te para o oriente, esconde-se junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Queridos irmãos, vocês já pararam para ler esse texto e procurar descobrir a profundidade, a riqueza contida nessas palavras? Deus, ele disse para Elias o seguinte: não fica aqui. Não tinha ameaça de morte, não tinha perseguição, desencadeou apenas a seca. E aí Deus, ele dá uma direção. Olha a direção, vai lá pro Jordão, pro ribeiro, vai lá pro Querite, e ali no Querite, que é diante do Jordão, você vai beber daquela água. Você vai poder saciar sua sede. Tudo bem,
Mas ele não questiona para Deus, mas eu não vivo só de água, eu também preciso de alimento sólido. Deus se antecipa. Já ordenei aos corvos para que ali te sustentem. O que Deus estava fazendo com isso? Primeiro, Deus deu uma direção. Com a direção, Deus ele deu algo que não era nada assim de espetacular. Lá tem um rio, tem o riacho na cidade de Querite. Você vai beber. Você vai beber daquela água, você vai saciar a sua sede. Pronto. Tem o rio, eu estou com sede, eu bebo da água. Mas o que foge da nossa capacidade mental, o que foge de toda cogitação humana, é a forma do alimento, da provisão do alimento, do suprimento, do socorro que Deus ele preparou para ele. Deus usa uma ave para que por intermédio desta ave ele tivesse a sua fome saciada. O que nós aprendemos com isso? Como é que o socorro de Deus, como é que o auxílio, como é que esse socorro sustentador na nossa necessidade, ele continua se aplicando? É quando as coisas passam a acontecer de uma forma que nunca imaginaríamos que fosse acontecer. Talvez você tenha na sua mente, eu só vou citar aqui um exemplo, numa mega cidade é que eu vou conseguir prosperar, é numa mega cidade que eu vou conseguir ter uma boa casa, numa mega cidade que eu vou conseguir ter tudo do bom e do melhor. Nós construímos uma imagem achando que para que a vida dela venha a ser boa, para que a vida venha a ser agradável, para que não venha nos faltar nada, nós precisamos de uma mega metrópole, nós precisamos de um lugar onde gire muito dinheiro, muitos recursos, porque aí nós imaginamos para onde ir, para onde correr, o que fazer e como ganhar. E na verdade, acabamos nos iludindo com essas informações. Informações do tipo, olha, aqui você tem mais chance do que lá. Olha, aqui vai dar mais certo do que lá. Olha, e as pessoas conseguem nos convencer que nós, obedecendo a direção delas, alcançaremos o resultado esperado para a vida. Quando nós agimos assim, nós saímos da direção de Deus. Sabe por que muitas pessoas, eu vou usar um termo duro, tá? Mas com muito amor. Sabe por que nós muitas vezes quebramos a nossa cara? Por conta disso. Porque nós damos ouvido à direção do homem. O homem diz, olha, aí o negócio aí tá muito ruim, tá muito difícil. Sai daí, vem para cá. Aí não tem emprego? Aqui tem. Você está num lugar que você não tem muito recursos. Aqui não, aqui você tem isso, tem aquilo, tem aquilo. A pessoa ela enche tanto a nossa cabeça com informação que nós acabamos nos convencendo. A gente diz, olha, eu acho que o fulano está certo. Eu acho que o fulano tem razão. A minha vida aqui está amarrada, a minha vida aqui está presa, eu não estou vendo nada acontecer. Quem sabe acolá a coisa vai melhorar, quem sabe acolá a coisa vai começar a acontecer. Eu já não tenho mais nem tempo e eu não posso ficar gastando energia, mas eu preciso acertar na minha vida. E quem sabe o fulano, o cicrano ou o beltrano está sendo usado por Deus, é boca de Deus e é ele que está dando uma direção para a minha vida. E quem sabe nessa direção que ele está dando para a minha vida, as coisas passarão a acontecer. E aí, dentro dessa ilusão, a gente muda a vida num todo, e aí a necessidade continua. Os aborrecimentos continuam. O sofrimento continua. O estresse continua. A depressão continua. O nervosismo continua. As necessidades de poder pagar as suas dívidas continuam e a escassez de recursos também continua. Aí vamos perguntar, mas não foi Deus? Porque o fulano é crente, a Beltrana é crente? Será que não foi Deus? Eu me precipitei e eu perdi dinheiro mais uma vez? Eu errei mais uma vez? E aí? Então o que eu te aconselho, querido irmão, querida irmã? Aonde você estiver.
ouça Deus falar contigo. Ouça Deus. Porque quando Deus dá uma direção, Ele traz o suprimento. Ele traz o socorro. Ele traz a ajuda. Formas, deixa que as formas pertencem a Ele. Métodos, é Ele que sabe o melhor método e a melhor forma. Eu vou dizer algo aqui para você. O texto da Bíblia Sagrada não diz, mas eu quero dizer algo fazendo uma análise do perfil humano. Eu imagino que Elias, quando ele foi lá pro Jordão, quando ele começou a beber do rio, eu fico imaginando Elias, ele vivendo naquela situação, mas dentro do coração dele, muita paz. Só isso. A seca se agravando, a seca aumentando, a seca trazendo dor, sofrimento, e ele em paz. O lugar que Deus nos coloca, Ele coloca paz, Ele gera paz no nosso coração. E quando nós vivemos em paz, nós vivemos bem, nós comemos bem, dormimos bem, nós fazemos as coisas no nosso dia a dia com vigor, com prazer, com ânimo, com determinação. Nós nos enxergamos como alguém útil para outras pessoas. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei se você vem buscando de Deus um socorro para uma determinada área da tua vida. Eu não sei a quem você está dando ouvido. Eu não sei para quem você está dando atenção. Mas escute bem o que eu vou lhe dizer. Se você estiver dando ouvidos para pessoas que elas estão, entre aspas, querendo te dar uma direção, querendo te mostrar você deve ir, o conselho que eu te dou é não as ouça. Não ouça. Porque Deus é quem vai dar a direção. É Deus. E digo mais, para Deus dar a direção, Ele usará, seja qual for a situação, a circunstância, para mostrar para você a direção que deve ser seguida, para que o teu coração, mediante a crise, a seca, a escassez ou a necessidade, o teu coração repouse no Senhor. Descanse na presença do eterno, do bendito e do soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Eu estou vivendo hoje essa experiência que eu estou pregando para você. Por isso que eu estou aqui, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, nesta manhã de quarta-feira, trazendo esse ensinamento e procurando, mediante a Bíblia Sagrada, te convencer que Deus continua sendo um sustentador em meio às nossas necessidades. Só que aí, a Bíblia diz que o Jordão, por consequência da seca, ele começou a secar. A água do rio começou a sumir. Quando Querite começou quando começou a secar o rio na cidade de Querite, a Bíblia diz que Deus dá uma outra direção para o profeta. Está lá no verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta, vai a Sarepta, que é de Sidom, habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Mais uma vez, nós encontramos Deus dando direção para Elias. Você lembra ontem do comentário da Bíblia em Gênesis 24, que eu disse, Abraão, ele disse ao seu servo, quando foi buscar Rebeca para ser esposa de Isaque, ele disse: o Deus que me tirou da minha casa, da casa da minha parentela, e ele me fez chegar onde eu cheguei, é o mesmo Deus que vai te guiar
nessa empreitada, nessa situação. E vai fazer com que todo o rolo venha a ser desenrolado a ponto de você ter sucesso no seu caminho. Então, se Deus ele deu uma direção para Elias, e Elias ele viu que Deus de fato estava ali presente. Quando o rio começou a secar a sua água, a fonte começou a se esgotar, como será que ficou o coração de Elias? Será que ele ficou pensando, meu Deus, e agora? E agora o que vai ser? Senhor, será que agora eu vou estar perdido? Será que agora eu vou morrer de sede? Eu vou morrer de fome? Será que ele entrou em pânico, em pavor? Deixe-me dizer algo aqui para você. Nós estamos aqui vivendo duas situações. A primeira situação é quando Deus o manda para Querite. A segunda situação é quando Deus o manda para Sarepta. Por quê? Porque a situação em Querite apertou, a água do rio secou. Deus não queria que ele morresse de sede. Mandou a uma viúva para que a viúva agora fosse o instrumento usado por Deus para sustentar o ministério e a vida do profeta Elias. Há uma situação que eu quero falar com você. Assim como eu acredito que todos vocês que estão aí agora participando do programa, se não viram na televisão, lê no celular. Eu gosto muito de ler as matérias no meu celular ou em algum site. Eu comentava com o bispo Isaac Souza com a minha esposa em casa. Eu disse a ela o seguinte: é engraçado. Em São Paulo, o rodízio agora, ele tem 24 horas, um dia os carros pares, outro dia os carros ímpares. Não, tudo está fechado. Se o presidente liberou um decreto para abrir salão, salão, cabeleireiro, barbearia, acho que academias, enfim. E aí os governadores das grandes metrópoles estão barrando, dizendo, não, nós não vamos obedecer isso, vai continuar tudo fechado. Aí você percebe, toda hora, todo instante, todo momento, fica em casa, fica em casa. Ninguém na rua. Só quem vai para a rua é quem precisa ir a uma farmácia, quem precisa ir pagar uma conta, quem precisa ir ao mercado, já volta para casa. Quem está trabalhando são aquelas pessoas que eles chamam de serviços essenciais. Uma outra empresa, né? Alimentícia, farmacêutica, por aí vai. E então, nós, com tudo isso que vem acontecendo, fique em casa, tudo fechado, essa coisa toda, né? Uso obrigatório de máscara se você for sair, vai no mercado, usa máscara, vai na farmácia, usa máscara, vai na lotérica, usa máscara, não sai sem máscara. Pronto. E o aumento de óbitos só aumenta. Eu não consigo entender. O aumento de óbitos vai aumentando gradativamente. Diz que de ontem para hoje, 900 e poucas pessoas em 24 horas, que o Brasil já está chegando quase no patamar de Espanha e Itália, pelo número de pessoas que estão morrendo. Essas pessoas estão morrendo aonde, meu Deus? Que eu não consigo entender. E aí, o que a gente vai percebendo? A gente vai percebendo, se a coisa continuar do jeito que está, nós vamos também experimentar a palavra em inglês lockdown. Quando desencadear o lockdown, então cidades, Brasil de um modo geral, vai ser uma cidade fantasma. Totalmente cidade fantasma. Sabe por quê? Porque a gente não pode pôr o nariz para fora de casa. Eu vou te explicar onde eu quero chegar, tá? Meu programa já está terminando, mas tenha paciência. Se acontecer, olha, lockdown, tudo a partir de hoje não abre e ninguém pode sair na rua. Ninguém mais pode sair. Vai ter que ficar fechado dentro de casa. Abre janela para entrar um arzinho e fica lá dentro. Tá. Vindo o lockdown, a situação que nós estamos vivendo hoje, ela vai melhorar ou piorar? Piorar e piorar radicalmente. Porque aí a pessoa, se ela podia levar uma cesta básica para outra pessoa, para uma família, ela já não vai poder fazer isso. Se já tem uma família necessitada, a gente só vai mandar um WhatsApp para ele e falar, olha, vai orando para Deus transformar a tua fome em jejum, querido. Morre em paz. Morre em paz.
Você já parou? Então aí vai morrer pessoas com o vírus, Covid, vai morrer pessoas de fome, e aí quem tiver doente vai agravar a doença porque não vai poder ir ao hospital, porque o hospital vai estar aberto, porém só para receber, como eu vi agora de manhã, pessoas contaminadas pelo vírus. Vai virar um pandemônio nacional. Aí vamos voltar aqui para o texto para me concluir o meu raciocínio aqui. Aí acaba a água do rio. Deus disse, vai para Sarepta, vai lá aqui em Sidom, que eu já ordenei uma mulher, uma viúva, para te sustentar. E eu vou dizer uma coisa para você. Ainda que isso aconteça, e ainda que as coisas se agravem, você que genuinamente serve a Deus, você que verdadeiramente é um filho e uma filha de Deus, acredite nessas palavras que eu estou te falando agora. Deus nos dará uma direção. Deus nos dará um socorro. Deus, ele entrará com uma provisão. Eu acredito nisso, embasado na Bíblia Sagrada, apoiado na palavra de Deus. Pode-se fechar o cerco como for. Há um Deus que continua dando direção. O homem pode fazer o que ele quiser. O homem pode tomar a atitude que ele quiser, e muitas delas instigado pelo próprio Satanás para destruir vidas de pessoas. Mas nós estamos diante de um Deus que é esse Deus que abre válvula de escape, abre porta onde não há. É esse Deus que continua manifestando a grandeza, o poder e a soberania dele. E eu acredito que quando isso acontecer, Deus lá adiante, ele preparará alguém para trazer o socorro às nossas necessidades. Eu acredito nisso, porque se nós realmente tememos a Deus, mantemos uma vida de fidelidade a Deus, se o nosso coração 100% está nas mãos dele, então a vida está sustentada por ele, está guardada por ele, está protegida, blindada por ele. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, põe isso no teu coração. Deus, ele leva ele para Querite. Quando ele chega em Querite, nós vamos encontrar uma viúva que ela não tem comida, ela não tem recurso nenhum, ela tem um filhinho, como o texto diz. Elias, ao pedir a ela que lhe dê comida, que lhe dê algo, eu só vou te contar a história rapidinho para mim encerrar com um comentário. Ela diz, olha, ele disse assim, me dá um pouco de água para beber. Ela diz, eu vou lá buscar. Faça um pão pequeno para mim. Disse, olha, vive o Senhor teu Deus em cuja presença você está. Ela reconhece que ele era um homem de Deus, ou seja, ela reconhece que a vida dele é guiada por Deus, reconhece que ele é um homem que teme a Deus, e ela reconhece que ele é um homem que realmente Deus se faz presente na vida dela, na vida dele. Nesse momento, quando ele diz, me faça também um pão pequeno e traga aqui fora. Ela disse, não tenho nada, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um pão pequenininho para mim e para o meu filho, depois da última refeição nós vamos morrer. Faça como você quiser, mas faça primeiro um pão pequeno para mim. E aí ele diz aquela célebre palavra que é tremenda e vai ecoar por toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai secar, até o dia que o Senhor mandar água sobre a terra. Provisão, socorro. A necessidade daquela mulher foi suprida. Deus supriu a necessidade do seu servo, do homem de Deus, do profeta Elias. E Deus também trouxe socorro diante da necessidade daquela mãe e do seu filho. Eu digo para vocês sem medo de errar, a minha obrigação, a obrigação do bispo Isaac Souza, é que nós nos mantemos na posição daquilo que Deus nos chamou, porque se as coisas apertar lá fora, eu acredito, nós vamos continuar sendo instrumento de bênção para a tua vida, sendo instrumento de profetas que realmente temem e servem a Deus na tua vida, sendo instrumentos de trazer a mensagem de Deus para a tua vida e para o teu coração. E pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo, e aqui eu encerro a minha palavra, meu querido irmão e minha querida irmã. Deus continua trazendo socorro. Deus continua suprindo nossa necessidade. E eu digo para você, aqui eu encerro. Por que que Deus, ele sustentou aquela viúva e seu servo? São duas condições distintas uma da outra.
Sustentou o profeta porque ele tinha um relacionamento com Deus. Sustentou a mulher porque ela tinha um coração voluntário, doador, galardoador e abençoador. O que ela fez? Fez o pão primeiro para ele. Então, dentro das condições dela, ela também fez pelo ministério do profeta. Ela também fez para que o profeta ele continuasse a missão dele aqui na terra. Que essas palavras ela possa entrar em teu coração, ela possa mudar a tua história de vida e que você venha a viver e experimentar um novo tempo de Deus, porque Deus continua nos dando socorro em nossas necessidades. Que Deus em Cristo Jesus ele venha te abençoar e que Deus ele venha cumprir cada promessa que ele tem para a tua vida nesse dia de hoje. Que essa quarta-feira seja uma quarta-feira que você experimente esse Deus que nos socorre. E nos socorre em todos os momentos das nossas vidas. Deus te abençoe e que o teu dia seja um dia repleto de bênção. São 9h45 minutinhos, já estamos aí nos nossos 5 minutos finais para acabar o nosso programa Mudança de Vida. Mas antes de acabar o programa, eu preciso mais uma vez dizer para você, querido irmão, querida irmã, socorra também o Ministério, a Comunidade Cristã Internacional Renovar. Seja um mantenedor, seja uma mantenedora, estenda as mãos, deposite a sua oferta de amor, deposite o seu santo dízimo, socorra-nos, porque é dentro dessa crise que Deus ele mandará o milagre, é dentro dessa crise que Deus ele trará a provisão. Então hoje vá a uma agência do Banco Bradesco, deposita o teu dízimo, deposita a tua oferta, semeie para que assim Deus ele possa não só continuar nos usando, mas as portas da igreja venham continuar sendo abertas, porque os compromissos, eles não foram congelados, eles continuam. E nós dependemos de todos os nossos irmãos que têm um coração doador, que têm um coração aberto para as coisas de Deus. E eu sei que eu estou falando com muita gente que tem esse coração. Então vá hoje a uma agência do Banco Bradesco, deposita a sua oferta de amor, deposita o seu santo dízimo. Pega um papel, pega uma caneta, anota aí a agência e a conta da Comunidade Cristã Internacional Renovar. E hoje mesmo, faça a sua doação com o seu dízimo, com a sua oferta, e pode ter certeza, Deus suprirá as tuas necessidades. O banco é Banco Bradesco, a agência é 6254, agência 6254, a conta corrente é 10249, dígito 0. Conta corrente 10249, dígito 0, em nome de Comunidade Cristã Internacional Renovar. E hoje, quarta-feira, nós temos 2 cultos muito especial na nossa sede da Renovar, aqui em Mandaguari, Avenida Amazonas 2220, onde no culto das 14 horas a minha esposa, a pastora Fátima Figueiredo, estará trazendo uma mensagem, estará pregando a palavra de Deus, e à noite, às 19h30, você é o nosso convidado para juntos cultuarmos a Deus e rendermos a Ele toda a honra, glória e louvor. Então compareça logo mais, Avenida Amazonas 2220. E eu, pastor Valdo, te espero amanhã, quinta-feira, às 15 horas e às 19h30. Bispo Isaac Souza estará comigo também na nossa igreja aqui em Jandaia do Sul, na Avenida Souza Naves 495, no centro de Jandaia do Sul, esquina com a Caixa Econômica Federal. Eu aguardo por você para juntos nós adorarmos e bendizemos o nome do Senhor. Deixa eu dar aqui o meu abraço a todos os internautas e aqui passar a bancada para a pastora Fátima Figueiredo, nossa irmã Alessandra, Deus te abençoe, um dia abençoado, minha irmã, ouvindo pelo app. Irmã Alessandra, Deus te abençoe. Irmã Marina é a mamãe da nossa irmã Alessandra, 2 mulheres que não tem como nós não amarmos em Cristo Jesus, né? 2 pessoas especiais. Irmã Luciana Aparecida, bom dia, Deus te abençoe, ela é de Mandaguari, pede oração todas as áreas, principalmente vício de cigarro. Vamos estar orando, minha irmã, pode ter certeza disso, viu? Que Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos nesse dia de hoje. Fabiana Rodrigues. Fabiana é uma ouvinte assídua, né? Silvana Vacari. Irmã Silvana Vacari também, assídua. Deixa eu ver.
Rosângela de Jesus. Irmã Rosângela, Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos e todos que compartilharam e ficaram comigo aí nesses 50 minutinhos. Deus te abençoe poderosamente. Continue aí compartilhando o programa Mudança de Vida. Amanhã, às 9 horas da manhã, nós temos um novo compromisso. Tenha um dia abençoado. Prossiga mudando a tua vida. Vem aí o programa Entre Elas com a minha esposa, a pastora Fátima Figueiredo. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.